Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos caríssimos, para participarmos dignamente desta santa celebração, reconheçamos que somos todos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, e rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Assim Moisés falou ao povo: o sacerdote receberá de suas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás, então, na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, Deus de nossos pais. E o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, e a nossa miséria, e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios, e conduziu-nos a este lugar, e nos deu esta terra, onde corre leite e mel. Por isso agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor.
Ao invocar-me, hei de ouvir e atendê-lo. E ao clamar, eu estarei em suas dores. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o que diz as Escrituras? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé, que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mas de toda a palavra da boca de Deus, louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus,
atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos teus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. Mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar em tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, iniciamos o tempo quaresmal e, por inteligência e fé, a Igreja já nos coloca diante do episódio das tentações de Jesus. A Igreja já nos coloca diante da temática da tentação. Por que a Igreja faz isso? Poderíamos nos perguntar. Porque o tempo quaresmal para nós é tempo especialíssimo da graça de Deus, que nos leva à nossa conversão e à nossa purificação, para que convertidos e purificados, perdoados, estejamos dignamente preparados para a participação gloriosa das alegrias de Cristo ressuscitado, o Deus vencedor do mal, o Deus vencedor das trevas, o Deus vencedor da morte. Para nós, o tempo quaresmal não é um folclore católico que sempre somos repetidamente convidados a vivenciar. O tempo de Quaresma para nós não é o tempo de um costume, digamos assim, cheio de crendice ou cheio de coisas lendárias, como popularmente, às vezes, infelizmente, nós ouvimos. Tempo quaresmal para nós é tempo da graça de Deus, que se abre para nos abraçar e para nos levar no caminho de Jesus Cristo, percorrendo todos os caminhos humanos e espirituais pela graça de Deus, com a companhia de Jesus. O Evangelho que nós acabamos de ouvir nos fala além das tentações de Jesus. Sim, ele fala das tentações de Jesus, mas ele tem alguns detalhes introdutórios que assim podem nos ajudar a pensarmos ainda mais, além das tentações, a pensarmos no nosso tempo quaresmal. O primeiro detalhe é que Jesus vem do Jordão. O que estava Jesus fazendo no Jordão? Lá ele foi para estar com o seu primo João Batista e ser declarado pelo batismo de sua humanidade, pela unção visível, porque os olhos viram a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, os ouvidos ouviram aquela voz que veio do alto depois do batismo, que diz: é este meu filho amado, é este o Messias, é este o Salvador, é este o qual João Batista aponta como sendo o poder de Deus. É esse que todos vós deveis seguir, porque é ele o vosso Salvador. Jesus estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo o conduziu ao deserto. É importante isso. Jesus estava cheio do Espírito Santo, sua humanidade estava frescamente ungida pela ação do Espírito Santo, e foi esse próprio Espírito Santo, a unção de Deus, o que faz o Cristo, é que ele conduziu no deserto. Jesus passou por isso por causa de nós, não porque ele precisasse. João pregava um batismo de conversão. Pergunta: de que Jesus precisava se converter? De que pecado Jesus precisava abandonar? De que pecado Jesus precisava ser perdoado? De que pecado Jesus precisava ser perdoado para ser reconciliado com Deus, o seu Pai?
que é nosso Pai. Nenhum. Mas Ele fez isso em previsão à nossa salvação. Ele fez isso por causa de nós, para que tivéssemos fé. Para que tivéssemos fé. E vivêssemos na constância dessa fé, sempre buscando fazer a vontade de Deus, sempre buscando corresponder à vontade de Deus. E vai, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para passar a sua quaresma. A quaresma não é invenção da igreja. A igreja, convenientemente, repete aquela quaresma vivida por Jesus, porque sabe que se Jesus, todo santo, todo poderoso, todo perfeito, todo sábio, todo cheio da graça de Deus, precisou passar por essa quaresma por causa de nós, não por causa dele, quanto mais nós, que não somos santos o tempo todo, que não somos perfeitos, que não somos sábios, que não somos sempre dispostos ao bem, tanto nós precisamos. Essa a igreja sempre entendeu. A quaresma é um caminho da igreja que passa por aquele caminho grande de retiro espiritual que Jesus passou e consagrou por causa de nós. Aí entram as tentações. Nós conhecemos já essas tentações, que curiosamente são as maiores tentações humanas. São muitas as tentações que existem, mas são as principais tentações humanas. Jesus, ele reza, se mortifica em sua humanidade, para dar exemplo a nós, para indicar que a nossa humanidade é frágil, para indicar que nós somos concupiscentes, ou seja, sempre somos tendidos a um mal, sempre somos tendidos a um pecado, sempre somos tendidos a um pecado, sempre somos inclinados ao mal, a um pecado. Ele nos dá o exemplo de que é necessário para vencer o mal armas espirituais. Não basta só o querer humano, não basta só a vontade humana, porque nosso querer é desordenado. Uma hora nós queremos Deus, outra hora não queremos. A nossa vontade também é desordenada. Uma hora desejamos fazer o bem, outra hora cruzamos o braço. Por preguiça, por omissão, por negligência, nós não fazemos o bem e caímos no mal. Nos ensinou o valor, a importância da mortificação, para que nós tenhamos o vigor, a coragem e, acima de tudo, a determinação firme de vontade necessárias para que no momento das tentações digamos não ao mal, não às ilusões, às mentiras do demônio, não às ciladas do diabo. E passou ele por essas três tentações. Na verdade, a quaresma toda, como o Evangelho diz, ele foi tentado, mas foi cruel o fim de sua quaresma. Passou por essas três grandes tentações, que na realidade também são as grandes e maiores tentações humanas possíveis que existem. Primeira tentação, o diabo quer levar a Jesus a provar que ele é Deus, transformando aquela pedra ou aquelas pedras em pão. Se és Deus, se és o Filho de Deus de verdade, manda que esta pedra se transforme em pão. E Jesus responde: não, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Nem só de pão. Ele poderia, evidentemente, sem a proposta do demônio, sem obedecer a proposta do demônio, poderia transformar qualquer coisa em pão, ou mesmo fazer vir o pão do nada, porque Deus ele tem esse poder. Mas não desobedeceu o Pai, foi firme.
para mostrar que o jejum, como penitência, é necessário como arma para vencermos o inimigo, para derrotarmos a tentação do ser. Aqui é a tentação do ser. Ser o quê? Ser mais do que Deus. Ser mais do que Deus. A tentação do ego. O eu, quando quer tomar o lugar de Deus e não se submete a Deus e passa a fazer as próprias vontades. Deus diz um grande não. Depois, Jesus passou pela tentação do ter, da posse. E alguns até dizem que, junto a essa tentação do ter, das posses, a tentação do poder, dos poderes das glórias do mundo. O diabo levou ele para o alto e lhe mostrou coisas belíssimas, coisas preferíveis, humanamente falando, riquezas, posses, glórias, glamour, poderes, com uma condição: terás tudo isso se te ajoelhares, se te prostrares diante de mim e me adorar. Qual foi a resposta de Jesus? O segundo e outro, não. Porque a Escritura diz que somente Deus deve ser adorado e servido. Adorarás somente o Senhor teu Deus e a Ele servirás. Quantas pessoas, e quantas vezes nós também, não podemos dizer que vendemos a nossa alma, mas nós colocamos a nossa alma na mão do demônio, no domínio do demônio, por vanglórias, por coisas mundanas, coisas que passam. Coisas mundanas, coisas que passam. Vale a pena recordar aquilo que nosso Senhor, no outro evangelho, diz: esforçai-vos, pois, por buscar as coisas do alto, por buscar as coisas que não passam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Esforçai-vos, pois, por buscar tesouros do céu, onde a ferrugem não corrói, as traças não comem, o ladrão não rouba. Foi necessário muita firmeza de vontade da parte da humanidade de Jesus para dizer não, porque a tentação é grande. A tentação é grande. E por fim, uma terceira tentação que pode resumir todas as outras tentações. E pode ser a mãe de todas as outras tentações. O atentado contra a vida. E aqui não se trata do atentado contra a vida somente em relação a Jesus, em relação ao pecado gravíssimo do suicídio. Aqui se trata da visível manipulação que o demônio faz e tenta fazer sempre na alma humana, de levar o homem para o mais alto de suas mentiras, de suas ilusões, de seus enganos, de suas maldades, para que lá do alto haja uma queda. Esta queda leve o homem, ou melhor, leve a alma humana ao mais profundo dos infernos. Há um ditado que quanto maior a altura, maior e pior é a queda, não? Nesse sentido aplica-se isso também. Quanto maior o domínio do demônio na nossa vida, maior é a queda. Maior é o abismo do inferno que se abre e que o nosso corpo é lançado por não comunhão com Deus, por desobediência a Deus, pela dureza do nosso coração, pela obstinação de nossa parte no pecado, pelo acostumar-se no pecado, pelo acostumar-se nos caminhos do mal, pelo acostumar-se na vida de inimizade com Deus. Quanto maior a altura, maior e pior é a queda. E o demônio queria sugerir exatamente isso a Deus. O diabo, que é homicida desde o princípio, que veio para roubar, matar e destruir, quis levar Jesus a isso, ao atentado contra a vida, para ganhar a alma, como ele sempre faz conosco.
E o que Jesus disse pela terceira vez ao diabo? Um forte não. Um forte não. Porque está escrito nas Escrituras: não tentarás o Senhor teu Deus. É interessante que aqui Jesus mostra ao diabo aquilo que ele é, Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ao homem vem a tentação, mas a Deus não se pode tentar, porque Deus é Deus. As duas primeiras tentações, a humanidade de Jesus Cristo é atingida, mas não é derrotada. Essa terceira e grande outra tentação, Jesus derrota o demônio definitivamente, porque demonstra, embora sendo homem, ele não deixa de ser Deus, e Deus sempre vence. O próprio Evangelho diz: o demônio deixou Jesus, sumiu, partiu e voltou depois do tempo oportuno para tentar Jesus. Um outro Evangelho completa: o demônio sumiu, fugiu, partiu, e os anjos serviram e consolaram a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em resumo, as tentações detalhadamente dadas a nós em seus aspectos todos desse Evangelho, o que cabe a nós? Cabe entendermos que temos que viver o tempo quaresmal, tal e qual a Igreja nos propõe e nos pede. A Igreja nos propõe e nos pede porque é saudável para nós, é bom para nós. E não pode ser diferente com os discípulos aquilo que aconteceu com o Mestre. Jesus passou 1000 vezes, infinitamente mais nós temos que passar por esse tempo quaresmal. Se Jesus foi tentado, tanto mais nós seremos tentados. Mas a tentação não é algo maior do que a graça de Deus na nossa vida. Nos recorda São Paulo que o homem, a alma humana, não é tentada além de suas forças. Não seria um absurdo, seria uma grande injustiça para nós. Deus não deixaria acontecer tal injustiça para nós. Cabe a nós vencermos as tentações. E vencer a tentação começa com a mortificação. As práticas dos jejuns, das penitências e das abstinências de carne, quando e como manda a Santa Madre Igreja, é mortificação. São atos de mortificação. E o nome já diz mortificação. Mortificação do quê? Morte para o nosso orgulho, morte para as nossas vaidades todas, morte para a nossa arrogância, morte para o nosso egoísmo, morte para a nossa preguiça espiritual, morte para a nossa frieza espiritual, morte para a nossa falta de fé, morte para a vida desordenada que temos, morte para o pecado, morte para o vício, morte para o demônio. Libertos dos laços do inimigo, que sempre vem na nossa carne, que é concupiscente, que sempre vem contra a nossa carne, que é concupiscente, livres do inimigo e escravos de Deus. Nós temos as disposições da alma, da vontade, para dizermos não ao mal e sim a Deus, para abraçarmos a vida de Deus e jogarmos para longe de nós a morte que vem do diabo, a morte espiritual. Então, vivamos a nossa quaresma. Quaresma começou na quarta-feira de cinzas. Se não começamos a nossa quaresma na quarta-feira de cinzas, comecemos agora, ainda é tempo. Estamos no início da quaresma. Nos unamos ao Cristo
que passou por sua quaresma, que passou pelo deserto por causa de nós. Foi por nós, não porque ele precisasse. Foi por causa de sua humanidade, porque ele carregou sobre si a nossa humanidade. Em tudo depois semelhante a nós, exceto no pecado. E comecemos a rezar mais, e comecemos as nossas mortificações, e façamos as mortificações. Alguém poderia dizer, mas para quê? Deus não quer o sacrifício de uma penitência, de um jejum, de uma abstinência de carne. Deus quer o sacrifício do nosso coração aberto e amoroso a Ele, é verdade. Mas nós não somos anjos, nós não somos espíritos puros, nós somos homens de carne e osso que somos marcados pelo pecado. Embora regenerados pelo batismo, há em nós a concupiscência da carne, dos olhos e dos desejos. Há em nós aquela inclinação que é própria da nossa natureza, corrompida pelo pecado, em tender, em pender, em cair para o lado do mal, sem muito esforço. Sem muito esforço. Precisamos quebrar os laços dessa concupiscência. Precisamos quebrar e tirar o poder da concupiscência da carne, dos olhos e dos desejos. Por isso, mortificação. Uma pequena violência, mas necessária. Dá um pequeno incômodo, mas é necessário. É pedagógico. É para aprendermos. Se eu consigo dominar a minha vontade de abster de uma refeição em sentido por amor a Deus, pedindo especialmente a minha conversão, pedindo especialmente a mudança do meu coração, a transformação do meu coração, na tentação, eu vou ter firme propósito e firme vontade e decidir não. Se eu tenho a força e a capacidade necessárias para me abster de carne quando manda e pede a Santa Madre Igreja, eu vou ter força, por exemplo, de determinação, de decisão, em dizer não ao demônio quando ele vier falar mais alto e bem mais próximo à nossa carne. E diremos não. Se nós mortificamos com pequenas penitências os nossos sentidos ou mesmo o nosso corpo, vamos dominar todos os nossos instintos e não desfazer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. É pedagógico, é necessário, e a própria palavra de Deus prova isso, principalmente em Jesus e também com todo o Antigo Testamento. Quando, por exemplo, Jonas foi estabelecido como profeta de Deus à cidade de Nínive, qual foi a ordem de Deus? Cubram-se de cinzas, cubram-se de vestes de saco, de vestes penitenciais, rezem, peçam perdão, penitenciem-se e jejuem 40 dias, porque se não fizerdes, vão destruir Nínive. Vão destruir Nínive. Veio do céu esse pedido, veio de Deus esse pedido. E Jonas, relutando em não aceitar a vocação, em não aceitar a missão, é vencido pelo cansaço, é vencido pelos sinais que Deus lhe deu. Ele vai, tá bom, eu vou. E foi. Nínive, o povo de Nínive, daquela cidade, ouviu a pregação de Jonas, teve fé na pregação de Jonas, fez tudo quanto Deus pediu. Conclusão, se converteram. Aqui fica para nós uma questão de fé. Deus pede jejum. Tenho fé nisso? Deus pede penitência. Tenho fé nisso? Deus pede abstinência de carne.
tenho fé nisso? Porque aqueles que fazem isso com fé e por amor a Deus, encontram os resultados. Para aqueles que de verdade fazem isso com fé e obediência a Deus, fazem isso por amor a Deus, atentando contra as suas próprias vontades, que são contrárias a isto, saem disto vitoriosos, produzem frutos, têm efeitos, por isso são caridosos, conseguem fazer a caridade. Por isso a caridade é um outro ato necessário nesse tempo quaresmal. Nós damos aquilo que nós temos. Se eu tenho Deus, se eu sou movido pelo amor de Deus, eu vou dar a Deus ao outro, eu vou fazer o bem ao outro, porque movido pelo amor de Deus estou. Então não tem esta, não, eu não vou fazer jejum, não vou fazer penitência, não vou me abster de carne, porque que adianta? Olha o que fulano faz, ele prega e faz o contrário, não importa, da alma dele, ele tem que responder a Deus, da minha é a minha, e eu vou ter que salvar a minha alma, a alma dele é ele que tem que salvar. Posso ser instrumento de salvação para a alma dele, mas é ele que vai ter que lutar para salvar. Eu vou fazer a minha parte para mim, ele tem que fazer a parte dele para ele. Se ele não faz como deve ser feito, o problema é dele, não é meu problema. Da minha alma, quem terá que prestar conta dela para Deus serei eu mesmo. Então é muito de olharmos para nós, né? Porque às vezes a gente usa isso como desculpa para não nos responsabilizarmos pela nossa alma, para não nos responsabilizarmos pela nossa fé. Que adianta fazer e fazer o contrário depois? Que adianta ir à igreja e ser um demônio? O problema é do outro, não é nosso. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que salvar a minha alma. O outro é o outro. Isso não é egoísmo, é real, isso é fato. Porque quando eu olho para o outro, me preocupo com o outro, eu uso desculpa, os erros, as contradições do outro, para não salvar a minha alma. Para não salvar a minha alma. E daí, acabo relativizando. O que adianta fazer? Eu não encontro razão, não faço. Daí, torna-se a justificativa, entre aspas, perfeita para eu não fazê-lo. Mas o que está por detrás de tudo isso? O pedido de Deus para que nesse tempo nós fazemos mais e com os nossos méritos, com as nossas boas obras, com todas essas nossas boas práticas, unamos a nossa vida à vida de Cristo e para que pelos merecimentos maiores dele na cruz nós sejamos salvos. Posso entender? É esta a lógica. Deus mandou, eu faço. Deus falou, eu faço. Ele sabe mais do que eu. É ato de fé, é ato de humildade, é ato de adoração a Deus, de reverência, de obediência, né? Então peçamos a Deus esse tempo quaresmal, diante de nossa quaresma, a ser vivida, ou que está sendo já vivida, todos nós dela saiamos como Cristo, vitorioso das tentações e vitorioso do mal, ressuscitados para uma vida nova a partir da vida dele, ressuscitados para uma vida nova na vida dele.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, oremos pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, para que saibamos resistir a Satanás, respondendo-lhe com as palavras de Jesus, e digamos humildemente: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pelo Papa Francisco e pelos bispos a ele unidos, para que a palavra, que é viva e eficaz, os sustente, os encoraje e lhes dê força, oremos. Senhor, tende piedade de nós. Por todos aqueles que são tentados pelo poder, pelo dinheiro, pela violência e pela maldade, para que lhes saibam resistir com fortaleza, oremos. Senhor, tende piedade de nós. Pelos imigrantes estrangeiros maltratados e pelos que vivem errantes sem pátria, para que o Senhor os defenda dos perigos, oremos. Senhor, tende piedade de nós. Por todos os homens e mulheres que creem em Deus e pelos que o procuram de todo o coração, para que só a Ele sirvam e a Ele se entreguem, oremos. Senhor, tende piedade de nós. Pelos cristãos e movimentos da paróquia, para que se deixem conduzir pelo Espírito, na oração, no perdão mútuo, no amor aos pobres, oremos. Senhor, tende piedade de nós. Pela saúde de todos os enfermos, em particular pela saúde do Santo Padre Papa Francisco, e também pela vida de Maria Vera Silva, Meia, a fim de que encontre em vós sempre, Senhor, saúde e salvação, os pedidos. Escutai, Pai Santo, as súplicas dos vossos filhos, que vos querem servir e adorar, e, em comunhão com Jesus, que foi tentado, permiti que saibamos proclamar que só vós sois o nosso Deus e nosso Pai, por Cristo, Senhor nosso. Façamos nossa oração para entrega e devolução do dízimo. Senhor,
pois o que plantou nadou, na alegria colherá. Em tudo que te vi, existia verdadeiro, sonho de libertação. Ao voltar os ensinados, Deus trazendo os deportados, libertados da Sião. Todo mundo sofredor, o seu povo esquecerá, pois o que plantou nadou, na alegria colherá. Pois o que plantou nadou, na alegria colherá. Nós ficamos tão felizes, nossa comunhão tão triste, nossos sonhos alcançou. Nós vivemos de alegria, o Senhor fez maravilha, obrigado às nações. Todo mundo sofredor, o seu povo esquecerá, pois o que plantou nadou, na alegria colherá. Pois o que plantou nadou, na alegria colherá. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua saúde. Nós os pedimos, Senhor, fazei que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal e, desarmando as ciladas da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que, pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia a Páscoa eterna. Por isso, hoje e sempre, com a multidão dos anjos e dos santos, com um hino de louvor, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção e ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. E o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro.
Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Francisco, e o nosso administrador apostólico Gorgônio, com os bispos do mundo inteiro, os padres e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos que partiram nesta vida e todos os que morreram na vossa amizade, em particular o vosso servo, o Papa Bento XVI, Padre Antônio João Sabassa, Sebastião Ribeiro da Cunha, Celso Aparecido Ladeira, Giovanni Pedro Barbosa, Nadir Albuquerque Prado, Maciel Antônio dos Santos, Erivaldo Antônio dos Santos, Antônio Souza da Silva, Doralice Vieira da Silva, José Carlos Vieira da Silva, Nair Gomes do Nascimento Santos, Maria Luzia da Silva, José Prudente, João Cardoso de Assis, Orlando Antônio dos Santos, Benedito Antônio Cavalheiro, Antônio Maurício Pires, Pedro Paulo Pires e Maria Santa Lopes Pires. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que me entrar, mas
sabedoria dos humildes. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, o pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça, Senhor, sobre o vosso povo copiosa bênção, para que na tribulação cresça a esperança, na tentação confirme-se a virtude e seja concedida a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Lembramos que na quarta-feira, às 19 horas, teremos Santa Missa em nossa paróquia. Na quinta, às 15, Terço da Misericórdia. E às 19 horas e 30 minutos, adoração ao Santíssimo Sacramento e grupo de oração. Na sexta, às 5h30, saindo do posto aqui do Jardim de Tatuí, do posto de saúde, nós faremos a nossa procissão penitencial para aqui chegarmos e assim termos a Santa Missa. Também às 19 horas e 30 minutos, em nossa paróquia, aqui teremos a celebração da Via Sacra. No domingo, missa como de costume nos horários usuais da nossa paróquia, e também às 15 horas teremos um grupo de jovens e adolescentes que estão convidados à participação desse grupo. Também lembramos que, aliás, avisamos que temos alguns exemplares da liturgia diária Deus Conosco, aquele pequeno lembrete que contém todo o roteiro do rito da missa, mas também todas as leituras e orações, e estamos vendendo a R$5. Aqueles que desejarem adquirir, hoje é 9 de março, temos ainda alguns dias, algumas semanas do mês, estamos no início do mês ainda. Caso tenha alguém que queira adquirir esse livro para acompanhar a liturgia da missa, ou mesmo para utilizar-se das leituras bíblicas durante a semana para a oração pessoal, basta dirigir-se no balcão do plantão do dízimo e assim também poder retirar, fazer essa doação de R$5. Também os vicentinos agradecem a todos os que ajudaram no bazar, aqueles que doaram roupas, sapatos, aqueles que compraram peças de roupas e sapatos, roscas, enfim, todos aqueles que um modo ou outro sempre ajudam. Fiquem atentos à programação da nossa quaresma, da nossa Semana Santa da paróquia, porque temos bastante atividades, Então, atentos à programação, nós podemos nos programar e nos organizar para participarmos também desses momentos importantes e fortes de nossa fé.
No dia 5 de abril, nós vamos fazer bolinho de frango para a venda. A propósito, já estamos vendendo antecipadamente o ingresso do bolinho de frango, no valor de R$ 25, que corresponde a uma dúzia de bolinho de frango. Por que nós vendemos antecipadamente? Para que a gente tenha, digamos assim, noção de quantos foram vendidos, para que a gente faça uma quantia que corresponda ao que foi vendido, e também um pouquinho a mais para vender além do que foi vendido antes, como temos a previsão que sempre chegam pessoas na hora e compram, deixam para comprar em cima da hora. Mas aqueles que quiserem e puderem nos ajudar adquirindo a dúzia do bolinho de frango, basta procurar ministros, leitores, coroinhas, dízimo, enfim, todos aqueles que ou são coordenadores ou fazem parte de pastorais envolvidos na nossa paróquia, e todos temos à disposição. Se não tivermos em mão o ingresso para vender, podemos também destiná-los àqueles que possam, ou mesmo Secretaria Paroquial. Agradecemos a todos que têm nos ajudado na campanha da CARE. Muito obrigado, Deus abençoe pela fidelidade. E pedimos ainda àqueles que ainda não o fazem, se quiserem, se puderem, se sentir no coração, que possam nos ajudar. Para retirar o carnê, basta procurar o plantão do dízimo. Lá nós temos os carnês dispostos para esta campanha. Também nós já vamos avisando que no dia 24 deste mês, não segunda-feira agora, mas a próxima, é isso? Agora é 10, e a próxima? Bem, de qualquer forma, dia 24 nós teremos um virão de confissão aqui em nossa paróquia. Então, desejar, a gente já vai orientando para que no momento da confissão seja mesmo, digamos assim, um momento de reconciliação. A nossa confissão vai começar às 19 horas. Então, às 19 horas, vamos começar com o rito penitencial. Por quê? Porque sempre tem aqueles que não se preparam para a confissão e deixam para cima da hora, última hora, para a preparação da confissão. Uma confissão feita sem preparação é uma confissão incompleta. Muitas vezes, a maioria das vezes, uma confissão incompleta não configura, digamos assim, a graça do sacramento à pessoa que procura. Então, nós pedimos a preparação de ouro, reze, faça o exame de consciência. A paróquia vai oferecer também um material para que possa ajudá-los, nesse exame de consciência, porque muitas vezes nós não confessamos porque não sabemos, digamos assim, não temos muita noção de algumas coisas que são pecados, e são pecados graves, são pecados mortais, que devem ser confessados, para que a graça da reconciliação com Deus e com a igreja, para que a graça do perdão de Deus aconteça na nossa alma. Então nós vamos oferecer também um material que possa ajudar a vocês nas orações e mesmo no exame de consciência. Agora, uma orientação prática. Eu sei que é chato ficar falando, mas é o único momento que nós padres encontramos de poder orientar assim no geral, é a Santa Missa. Bem, o mutirão de confissão, o próprio nome é sugestivo, já disse, mutirão. Então virão vários padres da nossa cidade, virão praticamente mais 5 padres, comandando um grupo de 6 padres, para atender todo o povo em confissão, a confissão individual. Então, nós pedimos clareza e objetividade na confissão. Como que é claro, é objetivo na confissão? É chegar ao padre aberto, disposto, dizendo o seguinte: abençoe, Padre, porque eu pequei, fiz isso, ponto. É para confessar o pecado, não para entrar em detalhe, e também, digamos assim, contar a história. Também, o mutirão de confissão
não é momento de direção espiritual. Como já diz, é mutirão. Então tem que entender que tem um multidão de pessoas que vão participar da confissão e que tem mais gente atrás de mim para confessar, que está esperando para confessar. No ano passado foi avisado, eu avisei muitas vezes, e mesmo assim acaba passando. E no caso, não tem como a gente não olhar, está próximo de mim. Né? Uma pessoa veio para se confessar com o padre, ele tem afinidade com o padre, ou é dirigida pelo padre, e não é que a gente repare, mas não tem como não ver, ele estava do lado, próximo da gente. Eu fiquei sentado à frente, de frente para o relógio. Eu tive várias pessoas que foi passando, e aquela pessoa conversando com o padre. E gente, bastante gente aqui da igreja. Eu presumo que passou uns 40 minutos, ou até um pouco mais, e a pessoa ali. Então não é o seu propósito, né? O propósito é confissão. Entender que é mutirão. Uma coisa quando eu venho à paróquia, eu vou conversar com o padre, eu sou o padre de vocês, se virem aqui para conversar, tem tempo para isso, né? Para ter confissão. Se quiser fazer lição espiritual, já aproveita, já faz lição espiritual, aí é uma situação. Agora, no mutirão, eu tenho que ter esse bom senso e ter caridade com os outros que vão se confessar e também com os padres, né? Há muita gente para confissão, então é o objetivo. Abençoe o padre, porque eu peguei, fiz isso, ponto. Não é para contar história, não é para contar detalhes, né? O pecado não pode nem contar detalhes. É indevido, é inconveniente, não é? Então é pontual. Por exemplo, padre, abençoe o padre porque eu pequei, eu menti, eu pensei mal, eu desejei o mal, eu tive raiva, eu tive ódio, de repente não rezei, faltei a missão. É pontual, é objetivo, precisa de história, precisa, digamos assim, de todo um enredo teatral ou todo um enredo literário, né? Você exagerado aqui, só para que a gente entenda. Pontual, entender que é um mutirão de confissão. Se eu quiser ter direção espiritual com o padre, eu gostei do padre, identifiquei com o padre, posso combinar com ele, viu, padre? Quando o senhor atender na paróquia, pode ter informações com o padre, uma direção espiritual, aí é outra situação. Mas no dia 24 não é um momento de direção espiritual, é um momento de confissão. Então tenhamos o bom senso, tenhamos a caridade com o povo, com os outros que vão se confessar, que estão aguardando para se confessar, e tenhamos também caridade com os padres, né? É confissão, não é direção espiritual. Direção espiritual pode ficar para uma outra ocasião. Essa é a orientação que nós estamos dando. Nós, padres da cidade, nós tivemos uma reunião, nós conversamos sobre isso e chegamos a esse consenso, né? Chegamos a esse consenso. Mutirão de confissão. A direção espiritual eu posso fazer depois com o meu pároco, ou mesmo com o padre que não tem confissão, eu combino com ele, eu vou atrás dele na paróquia e assim a gente faz. Tá bom? Eu estou falando mesmo do que aconteceu aqui na paróquia, né? Até depois multipliquei gente do nosso padre nesse sentido. Não que nós não queiramos atender, queiramos dar o tempo, não que nós sejamos mesquinhos com o tempo, não é isso. Mas entender a natureza das coisas. É um mutirão. Então tem bastante gente, tem mais gente para se confessar. Claro, objetivo. Todas as pessoas são atropeladas, tipo, ponto, ou metralhador. Não, mas ponderação, né? Abençoe padre, porque eu pequei, isso. Bom, sem história, sem detalhes, entender a situação. A gente aguarda a compreensão de vocês, também a gente orienta para que vocês se confessem bem, e aproveitem muito bem esse tempo quaresmal. Dia 24 é não nessa segunda manhã, não na outra, mas na outra. Então daqui temos fora amanhã mais 2 semanas, né? Então já vamos nos programar para a confissão. Também o grupo Caritacum, Movimento da Aliança de Misericórdia, faz o convite para o encontro de jovens que vai acontecer no dia 29 e 30 de março, a partir das 7h30. O local ainda está a definir. Então, aqueles que quiserem obter maiores informações sobre o Caritacum, Aliança de Misericórdia, procure eles no Instagram.